Filhas amadas, estamos aqui agora para fazer essa live falando sobre filhas amadas do Pai, de um rico Pai amoroso e generoso. Eu estava sentindo arder no meu coração de fazer essa live porque eu tenho visto muitas mulheres que não conseguem entrar ou não conseguem acessar esse lugar de filha, não conseguem ter a sua identidade bem definida. Então, por isso, eu decidi fazer essa live e eu quero que você compartilhe com o máximo de mulheres que você puder para que essa live alcance esse vídeo, essa gravação, que ela possa alcançar muitas mulheres. Porque eu creio que uma mulher transformada é uma família inteira curada. Porque quando uma mulher, ela se permite se conhecer e ser amada, não tem para ninguém, sabe? Tudo à sua volta muda. Todas as pessoas em sua volta são transformadas através de simplesmente uma mulher entender quem é. É por esse motivo que eu faço questão que mulheres descubram a sua identidade, que mulheres descubram o poder que elas têm, que as mulheres descubram quem elas são em Deus de verdade. Porque assim nós teremos uma sociedade melhor, porque cada mulher que seja transformada, um lar inteiro é salvo, um lar inteiro é restaurado. E isso é tremendo demais, é maravilhoso demais. Por esse motivo eu decidi fazer essa live. Eu já tenho vários vídeos no YouTube, quem me acompanha sabe, falando sobre identidade, falando sobre filhas amadas, mas essa é especial porque eu quero compartilhar com vocês a minha experiência. Eu quero que vocês saibam como de fato eu acessei esse lugar, porque não é assim tão simples de se acessar até você ter um entendimento. Então eu quero, através dessa live, compartilhar a minha experiência, a minha história de como isso aconteceu na minha vida. E então, para começar, eu preciso fazer uma oração de gratidão ao meu Pai. Então, ore comigo. Pai querido, Pai amado, nesse momento eu quero te agradecer. Eu sou imensamente grata por toda a bondade, por todo o favor, por tudo que fizeste na minha vida. Obrigada, Pai, porque me escolheu. Obrigada porque sem ti eu nada posso fazer. Que essa live, Pai, possa alcançar multidões de mulheres. Que mulheres venham ser transformadas através do que iremos fazer aqui hoje. Eu peço a sua ajuda, Espírito Santo, para que possamos fluir e para que possamos transformar através do Espírito Santo, através do teu poder, a vida de mulheres. Em nome de Jesus, amém. Meninas, então, eu tô bem animada, sim, e eu vou começar falando para vocês como que eu descobri a minha identidade em Deus. Primeira coisa, eu me converti, né? Eu nasci, na verdade, num lar que não era cristão, nasci num lar assim um pouco misturado, família católica, família batista, mas os meus pais mesmo não frequentavam, a minha mãe não frequentava, o meu pai, né, não fui criada por ele. Mas enfim, o que acontece? Eu ia de vez em quando em reuniões da Igreja Batista com a minha avó quando eu era pequena, então ali eu conseguia acessar alguma coisa, eu ouvia alguma coisa de Deus com a minha avó Glorinha quando eu era criança. E aí, quando eu fui para a juventude, adolescência, a minha mãe se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo e começou a frequentar uma igreja. E ali, muitas das vezes, eu ia à igreja com ela. E também ouvia, né, coisas, ouvia a respeito de Deus, ouvia, né, muitas coisas. E também ouvia muitas coisas apocalípticas, muitas coisas de inferno, muitas coisas que colocavam medo, que tem muitas pessoas que, infelizmente, vivem nesse lugar, né? De medo, que vão para a igreja porque tem medo de ir para o inferno. E, nossa, quando você encontra a sua identidade de Deus, isso passa, você nem pensa em inferno mais. Porém, vamos continuar. E aí, o que acontece? Quando eu completei 17 anos, eu conheci o meu atual esposo hoje, ele era crente da igreja, a família dele toda assembleiana, aquela coisa rígida de igreja e tal.
E aí, quando eu quis namorar com ele, ele falou pra mim que eu não poderia namorar, a gente não poderia namorar se eu não fosse crente. Aí, por esse motivo, eu fui, aceitei a Jesus, me batizei, porque eu gostava dele e tal. Aí, comecei a frequentar a igreja, enfim. Mas nada de assim, me entregar de fato para Jesus. E aí, muitas coisas aconteceram. Vocês podem ouvir minhas outras lives, meus outros vídeos que falam sobre os meus processos, que não é o que eu quero entrar aqui. E aí, quando nós nos casamos, eu saí de um determinado grupo religioso e fui para um outro. E lá nesse lugar, quando eu de fato, né, comecei a frequentar, eu me dediquei mesmo, sabe? Assim, eu falei, eu pensei assim comigo mesmo. Bom, eu sei que esse é o caminho, todo mundo, né, fala disso, eu sei que é aqui que eu tenho que ficar, então eu vou fazer o meu melhor. Então ali eu buscava sempre fazer o melhor, eu buscava ler a Bíblia, eu buscava orar, eu buscava jejuar, eu buscava ter relacionamento com Deus, sempre ali naquela busca, aquela coisa. E algum tempo, né, depois que eu fui crescendo no ministério, foram me dados departamentos, cargos para poder ali eu estar atuando, e assim eu fui fazendo. Mas não entendia nada de paternidade. Eu ouvia lá, eu sou filha de Deus e tal. Legal, eu sou filha de Deus, porque a palavra de Deus fala isso tudo, mas e assim foram se passando anos, e 5 anos, 6, 7 anos, 10 anos, e eu ali sempre fazendo tudo certinho, conforme os líderes, né, mostravam, ensinavam, conforme todo mundo falava, eu fazia curso, ia fazendo as coisas, tudo que me ensinavam, eu praticava, eu fazia, porque eu achava que aquilo era o certo. E não estou dizendo que não é, eu só estou dizendo que até então eu ainda não tinha conhecido de fato Deus como meu pai. Eu estava conhecendo, eu estava sendo apresentada a um tipo de relacionamento com igreja, não é nem igreja, porque igreja somos nós. Eu estava tendo assim um conhecimento de práticas religiosas, eu estava tendo um conhecimento de culturas da religião, essas coisas todas, mas nada ainda de relacionamento. Então foram se passando anos e eu ali aprendendo tudo que eu podia aprender sobre Deus, né, sobre Bíblia e tal. Eu fui aprendendo e eu praticava e eu fazia tudo certinho, tudo que eu podia fazer, eu fazia, porque eu queria agradar a Deus. Até então, tudo bem, não tem nada errado sobre isso, isso aí é legal também. Mas ainda não é, de fato, aquilo que você busca, né? Todos nós temos dentro de nós algo que faz arder, que é a busca incessante pelo nosso amado. E isso eu não tinha, apesar de eu sempre querer mais, eu sempre tive sede de aprender, eu queria aprender, e isso sempre teve dentro de mim. Ok, aí passando anos, e foram-se anos assim, e muitas coisas foram acontecendo na minha vida, vocês já sabem a minha história, só que chegou um dado momento da minha vida que eu já tinha passado tantas coisas, tantos problemas, tantas frustrações, e aí eu comecei a questionar Deus, sabe? Porque eu sabia que ele era um Deus bom, eu sabia que ele era amoroso, porque a palavra de Deus fala sobre isso, mas eu não conseguia acessar, não conseguia entender, eu só achava que na minha vida ele só estava cumprindo aquela lei lá do Antigo Testamento, e eu achava que o problema era eu, sabe? Porque eu não fazia as coisas certas, porque eu falhava uma vez, Deus estava me punindo. Então eu fiquei muitos anos, gente, dentro da casa do Senhor, achando que Deus não me abençoava, achando que eu não prosperava, que as coisas não aconteciam na minha vida porque eu não estava fazendo certo e Deus estava me punindo. E ali eu acabava ficando, eu virei escrava, sabe? Escrava de sempre tentar acertar. E quando alguma coisa dava certo, porque às vezes dava, né, gente? Também na minha vida não foi uma desgraça o tempo todo. Tinha vezes que acontecia coisas boas. E aí, quando dava certo, a glória era minha. Inconscientemente, a glória era minha. A minha justiça própria. Porque eu fiz, sabe? Porque eu jejuei o suficiente. Porque eu fiz tudo certinho. Aí Deus me abençoou. Então, eu vou continuar nesse caminho. E tá tudo errado, porque não é assim que acontece, não é assim que funciona. Então, quanto mais eu buscava acertar, buscava estar ali, achando que aquilo era Deus, eu só me frustrava, porque o vazio continuava. E, amadas, quantas e quantas vezes eu ia para o culto, um dia de domingo, um culto maravilhoso,
uma palavra, sabe, que Deus dava, e aí chegava em casa, botava as crianças para dormir, deitava no meu travesseiro, e eu não sabia explicar, mas dentro de mim era um vazio, eu passava a noite chorando, desejava até a morte, ficava, minha vida é um fracasso, e infelizmente, eu não tenho mais isso hoje, mas tinha aquela coisa de comparar com a vida do outro, sabe, isso é horrível. E aí a gente ficava se comparando, poxa, fulano tem isso, fulano aquilo, e na minha vida não acontece, e aí aquela coisa de comparação. Gente, que horrível isso! E eu sei que tem muitas mulheres dentro da igreja vivendo assim, infelizmente. E aí elas vão lá, elas colocam a máscara, vão para os cultos e tá tudo bem, e cantam e pregam e fazem tantas coisas, mas dentro delas há um vazio, dentro delas elas nem sabem o que elas têm, porque se fosse analisar a minha vida não era tão ruim assim, gente. Eu acho que eu tava reclamando até de barriga cheia, mas é porque dentro de mim faltava alguma coisa. E eu ainda não sabia o que era, mas eu buscava também, apesar de tudo eu buscava. Então foram anos assim dentro da igreja, caminhando, cheia de justiça própria, porque quando eu fazia as coisas e eu acertava, eu achava que é porque eu fiz, então é justiça própria tudo. Gente, meu marido, ele sofreu muito comigo, porque se acontecia as coisas boas, era porque eu orei. Ah, se essa porta de emprego abriu, foi porque eu fiz assim, foi porque eu fui na campanha, foi porque eu fui na consagração, porque eu busco, porque você não lê a Bíblia, porque você nem ora. E eu só jogando fardo no homem. E eu sei lá se ele ora mesmo. Quem sou eu? Eu sou juiz agora do meu marido para dizer se ele ora, se ele não ora, se ele lê, se ele não lê. Isso daí é ele com Deus. Mas infelizmente eu era assim, antes de conhecer o meu Abba maravilhoso. Aí, gente, foram muitos anos, tá? Muito, muito, muito. Por isso eu quis compartilhar isso com vocês, porque eu sei que tem mulheres exatamente assim como eu, frustradas dentro da igreja, tristes, às vezes tem até uma vida boa, mas não sabe porque de repente chora e aquela alma, aquela coisa da alma, misericórdia, né? Nós vamos falar sobre isso mais lá pra frente. E aí, tudo bem. Depois de anos assim, nessa coisa de aprender, tudo que você possa imaginar que eu tinha que aprender, eu aprendi, tá? Porque eu queria fazer tudo certinho. Eu amo a palavra de Deus porque eu leio a palavra de Deus, só que infelizmente naquela época eu lia com a mente da religião, com a mente da lei. Não entendia nada de graça, nem sabia que era graça, enfim. Até que um dia eu fui alcançada. E eu espero que você seja essa mulher que foi alcançada. Um dia eu fui alcançada, um dia ele me achou. E isso foi lindo quando ele me achou. Amadas, por que ele me achou? Na verdade, ele sempre estava ali, sabe? Só que eu estava muito ocupada com as minhas coisas, com os meus problemas, com a religião. Eu estava muito ocupada em querer acertar, em querer fazer tudo perfeito, e eu não dava acesso para ele. Mas você sabe quando ele me achou? Quando eu estava lá no fundo do poço, sabe, naquele pior momento que você passa, e quando você passa na religião, é o pior momento mesmo, porque você passar algo muito ruim, conhecendo a sua identidade, sabendo quem você é em Deus, você passar com ele, o fardo é muito leve, porque ele está carregando. Porém, quando você passa um momento difícil na religião, amadas, não queiram viver nada ruim na religião, porque ela é terrível, sabe? Ela te acusa, ela te humilha, ela te põe para baixo, ela te joga para fora, ela te discrimina, ela é má. Se você for viver o que eu vivi dentro do sistema, você não sobrevive. Por isso que muitas pessoas estão fora. Muitas pessoas, elas não suportam o que é o fardo de você errar, de você falhar, de você não fazer o que você tinha que fazer certinho, conforme eles ditam. Você é um nada, você se sente uma fracassada. É horrível, é horrível. E eu vivi isso lá dentro. Então, quando eu vivi isso, sabe, naquele pior momento, onde eu tinha que ser amada, onde eu tinha que ser abraçada, onde aquelas pessoas que tinham que me acolher me rejeitaram. Foi nesse momento que ele me achou. Sabe por quê? Porque não tinha mais ninguém lá que pudesse me ajudar, porque eles não estavam nem aí para mim. Ou
talvez o próprio, não estou dizendo que eles são maus, mas porque é o modo como eles foram criados. Porque eu também provavelmente fiz isso com outras pessoas, quando outras pessoas erraram. Eu provavelmente, quando estava lá, cumprindo os protocolos certinhos, provavelmente alguém lá errou e eu também fui juiz daquela pessoa, eu também joguei no mundo, eu provavelmente fiz alguma coisa assim, eu não estou julgando quem fez comigo, eu estou falando que eu também provavelmente fiz. Só que nesse momento, onde não tinha mais ninguém, ele estava lá, amados, e foi maravilhoso. Então eu sou grata, muito grata a ele, por ele ter me achado. Então nesse momento foi aonde ele me pegou no colo, aonde ele se revelou para mim. E sabe como ele se revelou para mim como meu pai? Não foi assim, eu sou seu pai e eu vou cuidar de você. Tudo teve a ver com Jesus. Jesus, ele fala que ele é o caminho, ele fala que ele é a fonte, ele fala que ele é a palavra, que ele é o pão, ele fala que ele é tudo isso, e realmente ele é. Então, Jesus começou a me mostrar que ele era o meu irmão que cuidava de mim, sabe? E ele que me deu acesso ao Pai, foi ele. Então, assim, Jesus, ele que faz tudo que você precisa está nele. E aí ele começou a se revelar a mim como um irmão amoroso, como alguém que cuida de mim, que me leva para a mesa, que me leva para o Pai, que me leva para os braços do Pai, e que no Pai eu encontro refúgio, que no Pai eu encontro amor, que no Pai eu encontro descanso. E ali, Jesus começou a me revelar o Pai, através do Espírito Santo. E ele começou a me mostrar que aquele Deus que eu conhecia lá da lei, aquele Deus que pune, aquele Deus que tem uma mão pesada, aquele Deus que é acusador, eu comecei a ver que esse Deus não existe. Eu comecei a ver, eu falei, gente, o que eu conheci desses anos todos aí estudando a Bíblia não tem nada a ver com meu pai não é nada disso. O meu pai não é isso, ele é completamente diferente, ele é amor, ele cuida, ele pega você quando ninguém quer você, ele te limpa, Gente, ele é maravilhoso, ele é lindo demais. E aí, dá até vontade de chorar, porque ele é tão, tão incrível. E amadas, foi isso que ele fez comigo. Sabe, ele me mostrou, Jesus me mostrou que o Pai, ele é bom, que o Pai ama, que o Pai cuida. E aí eu me permiti, eu falei, tá bom, Jesus, me ensina então agora, me mostra. Vamos caminhar juntos. E aí ele começou. E eu me lembro muito bem que eu dobrei o meu joelho no meu travesseiro e eu já não chorava mais, sabe? Era cada momento era maravilhoso com ele, vontade de estar com ele. E teve um dia que eu orei ali, eu falei, Jesus, eu quero mais, só que agora eu quero diferente, eu quero o verdadeiro Jesus, eu quero conhecer o que é de verdade, eu não quero mais conhecer aquelas coisas que eu conheci, aquilo lá não me fez bem, eu quero agora conhecer quem você é de verdade. E eu lembro que ele falou assim pra mim, você tem certeza? Porque se você entrar, você nunca mais vai sair. Não tem volta. Aí claro que eu quero, Jesus, vamos embora, vamos nessa jornada. E aí, eu vou confessar que foi difícil. Por quê? Porque quando eu falei que eu queria e que ele disse que não tinha mais volta, o que aconteceu? Começou uma desconstrução. Amados, eu passei mais de 10 anos sendo construída e um monte de fundamentos de lei, de fardo, de mandamentos, de coisas que não tinha nada a ver com o reino do meu pai. Não tinha nada a ver com o reino do meu pai. E quando ele começou a me revelar o reino dele, quem ele era, ele foi me mostrando, eu fui sendo desconstruída. Foram 3 anos certinho, porque eu me lembro que quando eu fiz 30 anos, foi quando Jesus me pegou. E a gente fez essa aliança. E ele começou a me revelar ao Pai. E eu me lembro que quando eu fiz 33 anos, nesses meus 33 anos, eu lembro que eu comemorei e falei, Jesus, eu acho que agora eu tô limpa de tudo aquilo que jogaram dentro de mim, de tudo aquilo que me ensinaram. Jesus, eu sinto que agora eu tô pronta. Então, amados, foram 3 anos de desconstrução, muita desconstrução. Eu não tenho como falar, mas foi muita coisa que me ensinaram,
muitas coisas que eu vi que eram erradas e eu comecei a desfrutar. Então, quando eu fiz 33 anos, eu até brinco com Jesus, eu falo, tá vendo, Jesus? Quando você começou seu ministério, quando você morreu, né? Eu começo o meu ministério e foi ali, Jesus viveu, né, aqueles 3 anos cumprindo tudo que ele tinha que cumprir e com 33 ele veio, né, voltou para o Pai, enfim. E eu, quando fiz meus 33 anos, eu estava pronta e foi aonde tudo começou a acontecer na minha vida, no meu ministério, na minha chamada, foi aonde ele começou a me entregar coisas e é onde até hoje eu estou desenvolvendo. É claro que ele continua me revelando, continua me mostrando coisas? Claro que sim, porque nós nunca vamos saber tudo. Ele sempre vai ter mais. Quanto mais eu mergulhar, mais ele vai ter, mais ele vai ter, mais ele vai ter. Porém, o fundamento daquilo que eu precisava para hoje viver no Espírito, para hoje viver como filha de Deus, ele colocou, ele implantou em mim nesses 3 anos. Então, hoje eu tenho um fundamento de filha amada. E o que é ser filha amada? É agora onde eu quero entrar, aonde você possa desfrutar daquilo que de fato é seu por direito de conquista, porque não foi você, agora não tem mais nada a ver com a gente, não tem mais nada a ver com o que Tatiane faz, se ela não faz, não tem nada a ver comigo, tem a ver com o que Jesus fez e com o que eu acredito que ele fez. E agora entra a fé. Então, na palavra do Senhor, lá em Lucas, no capítulo 15, vocês conhecem aquela parábola do filho pródigo que vai embora e ele sai e pede tudo para o pai e começa a desperdiçar, enfim. Não é dele que eu quero falar. O que eu quero falar é daquele filho que estava dentro de casa. E essa passagem que ela fala, essa passagem ali, ela está relatando a lei e a graça. Ali, aquele menino foi embora, ok. E o outro que ficou. O outro que ficou, quem é o outro que ficou? O outro que ficou são aqueles que estão dentro da casa de Deus, debaixo do domínio da lei. São aquelas pessoas que estão ali, mas não usufruem da graça. Aquelas pessoas estão ali, mas elas não conhecem o Pai. Então, esse filho que ficou, ele é exatamente esse, é um filho religioso, é um filho que não conhece o pai, está ali anos fazendo tudo certinho, porque lá em Lucas, olha o que ele fala, o filho que não é o pródigo, né, o outro, ele fala assim, ó, Lucas 15, no capítulo 30, 31 e 32, olha só o que ele diz, esse daqui é o religioso, esse daqui é o que está vivendo debaixo da lei, esse daqui era eu. Quando eu li esses versos, esse aqui era eu, antes de conhecer a minha paternidade, antes de saber que eu era filha. E tem muitas mulheres dentro da casa de Deus, exatamente como esse filho aqui, como eu era. Olha só o que está dizendo aqui, ó. Ele fala para o pai, ó. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, te mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, eu preciso que nos regozijemos e nos alegremos, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Gente, é isso aqui, ó. Essa parábola aqui tem muitas explicações, tem muitas coisas aqui nessa parábola, porém, esse trecho aqui do filho está mostrando exatamente isso. O pai disse, meu filho, tudo que é meu é teu. A hora que você quisesse matar o novilho cevado, filho, a hora que você quisesse festejar, a hora que você quisesse, você poderia usufruir. Porém, você estava tão distante de mim que você desperdiçou. Na verdade, você desperdiçou também. O seu irmão estava morto, mas ele foi achado, então eu vou me alegrar. Agora, você, filho, poderia usufruir de tudo isso há muito tempo. O seu irmão, tanto é, o pai poderia, assim, eu estou conjecturando, o irmão sabia tanto que era tudo dele, que ele foi, pediu a parte dele, falou, pai, me dá aí que eu vou embora. E aquele irmão, o que ele fez? Ele ficou ali. A palavra de Deus fala que ele ficou trabalhando. Diz assim, ó, eu fazia tudo, ele fazia tudo certinho. Tudo que ele podia fazer, ele fazia. E ainda assim,
Ele ficava ali esperando o pai dar alguma coisa para ele. Amados, não é assim. O pai já fez tudo, o pai já entregou Jesus, o pai já te deu, você já tem livre acesso, o véu foi rasgado. Agora é você que tem que pegar e usufruir. Ele não vai fazer mais, é você que tem que acessar, entende? É tudo seu. Ele está dizendo aqui, filho, o que é meu é teu. Acessa, filho. Comemora, filho. Usufrui, filho. Por que você está aí vivendo essa vida miserável? Por que você está aí tendo falta? Por que você não usufrui? Se eu já conquistei tudo para você através de Jesus. Você precisa mudar essa mentalidade. E aí foi isso que aconteceu comigo. Eu estava como uma escrava. E existem muitas mulheres dentro da casa de Deus como escravas. Escravas do sistema, porque elas não conseguem governar. Elas não conseguem governar a própria casa. Porque quem governa a casa da mulher é a mídia, é o que a propaganda fala. Ela não consegue se sentir bonita com o seu corpo, porque ela acha que o corpo tem que ser igual a de fulano, igual a... O sistema, a mídia está mostrando que ela precisa de ter aquela roupa, que ela precisa ter isso, que ela precisa ter esse bem, que ela tem que ter esse carro, que ela tem que ter isso, que ela tem que ter o corpo perfeito. Então essa mulher, ela é governada por esse sistema. O sistema diz que vai chegar pandemia, o sistema diz que vai chegar doença e vai chegar fome, isso, e aquela mulher ela começa a viver o quê? Governada por esse sistema. Elas não conseguem entender que elas têm um pai que cuidam delas e que esse pai vai prover. O pai sempre vai prover para a filha. O pai sempre vai trazer. Ele sempre vai dar, porque ele é pai. Ele é um pai bondoso. E ele tem recursos ilimitados. Amadas, pensa, o recurso do seu pai não tem fim, nunca vai acabar, nunca. Toda vez que você precisar, vai ter. Toda vez que você quiser, você pode pegar, você pode acessar, porque não tem fim. É infinito o que o seu pai tem para você. E aí o que acontece? Existem essas mulheres que estão escravas do sistema, e existem outras mulheres dentro da casa de Deus que elas estão escravas, sabe de quê? Elas estão escravas das suas próprias emoções. Elas não conseguem governar as emoções dela. Elas acham que ao tempo todo... Gente, eu conheço uma... Eu fico até com pena dela. Eu conheço uma que ela acha que todo mundo tá falando mal dela. Porque a roupa dela é isso. Gente, presta atenção. Você acha que o universo inteiro tem tempo de ficar olhando pra ela? Tipo assim, ela deve achar que todo mundo... só olha pra ela, só pensa na vida dela, só fala da vida dela. Pelo amor de Deus, ninguém nem tá olhando pra ela, ninguém não tá nem aí pra ela, pra falar a verdade. Mas ela acha que todo mundo tá falando mal dela, que as pessoas estão criticando. E aí vem aquela emoção, sabe? Ai, tô falando mal de mim. Ah lá, ó, estão me olhando, estão me julgando, estão me acusando. Sai disso! Meu Deus! Isso daí é terrível. E isso é mulher crente que eu tô falando, tá? Olha, eu vejo assim, muitas histórias de muitas mulheres que eu converso, que falam comigo, que estão presas nas suas emoções, que se acham inferiores, sabe? Que se permitem ouvir vozes de marido, de filho, de patrão, de sei lá de quem, de vozes, ouvir coisas do passado, de pai que não desejou, de mãe que... Enfim, e fica ouvindo e carregando aquilo. Pelo amor de Deus, amadas... Vocês precisam olhar para dentro de vocês e ver que o pai de vocês ama vocês e que vocês são livres para viver no amor do pai. Ninguém está olhando para você. Ninguém. As pessoas têm mais o que fazer. Eu não fico pensando, ai, meu Deus do céu, olhou ali para mim com um olhar diferente. Acho que está falando de mim. Pelo amor de Deus, você acha que aquela pessoa tem tempo de ficar olhando para mim e você acha que todo mundo à sua volta está olhando para você? Claro que não. Não é assim que funciona, gente. As pessoas têm muitas coisas para fazer, para ficar falando da vida dos outros, para ficar reparando os outros. Então sai desse lugar, se liberta disso. Olhe, se você achou, olha só, quando você vê, se alguém te olhou e você acha assim, ah, fulana tá falando de mim, tá falando da minha roupa, tá falando de não sei o que lá. Você controla as emoções, porque você precisa ter controle das suas emoções. Você para e pensa... Não, fulano não tá falando de mal de mim. E se tiver falando, o problema é de fulano. Eu sou maravilhosa. Eu sou linda. Eu sou amada. Eu sou isso. Então, sai desse lugar, sabe? Não deixa Satanás te aprisionar. Então, eu vejo muitas mulheres
presas nas suas emoções, mulheres que não têm inteligência emocional, mulheres que não conseguem se controlar, só pensam fracasso, mulheres crentes dentro da casa de Deus que não conseguem ter pensamentos positivos. Gente, tudo é ruim. Só pensa que vai acontecer coisa ruim, o dia amanhece e aí faz aquela oração rapidinha lá, Deus, obrigada, e Deus abençoa meu dia, Deus isso, Deus aquilo, e depois só tem pensamento ruim. Aí começa, porque hoje não vai vir o cliente. Hoje meu dia vai ser muito difícil porque eu tenho um monte de coisa para fazer. E aí começa a fazer declarações negativas. Sai desse lugar, porque você precisa declarar vida sobre tudo na sua vida. Vida, simplesmente vida. Hoje o meu negócio vai fluir. Hoje os meus projetos vão para frente. Hoje Deus vai enviar o recurso. Hoje, Deus é hoje que vai vir o meu milagre. É hoje, amadas, é hoje. É assim que você precisa amanhecer. Jesus, obrigada porque tu és lindo, tu és maravilhoso. Jesus, obrigada porque você morreu na cruz, fez tudo, me deu tudo, eu tenho livre acesso ao Pai. Eu creio que hoje a provisão vai vir. Jesus, eu creio que hoje aquilo que eu tenho orado há tanto tempo vai chegar a resposta. Senhor, envia pessoas para me ajudar, envia seus anjos. É isso que você tem que fazer, é assim que você tem que viver, sabe? Para de ser presa, de viver amarrada às suas circunstâncias, porque eu era assim. Então, é isso que você precisa entender. Então, existem mulheres escravas dentro da casa de Deus. Escrava das emoções, escrava do sistema, né? Porque elas são escravas do sistema. E escrava da religião e da justiça própria. Eu acho que esse é o pior. É a pior escravidão. Primeiro que o sistema, ele te escraviza mesmo. Ele fala que você tem que fazer, que você tem que fazer, que você tem que fazer. E se você não fizer, você vai ser punida e começa com aquela coisa. Se você não fizer assim, você vai pro inferno. Se você isso, inferno. Não sei o que, inferno, 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 inferno. Meu Deus! Para com isso, sai desse lugar. Se você não aceitar Jesus, você vai pro inferno. Se você tá desviado, você vai pro inferno. E não sei o que, inferno, inferno. Gente, não que não exista inferno, não, porque claro que existe. E muitos estão indo para lá nesse momento. Porém, você precisa sair desse lugar, não seja presa. Porque olha só, você nunca vai conseguir fazer tudo certinho. Você não vai conseguir, não adianta. Você vai começar bem, e aí igual, né, no início do ano. Esse ano eu tô lá com aquela lista e eu vou começar bem. E aí começa e vai na consagração. E não, eu vou participar todo ano. Aí passa 2, 3 meses de e vai caindo. Se Jesus fosse olhar em consideração isso para te fazer acordar no dia seguinte, você nem acordaria, você já estaria morta há muito tempo. Então isso é o quê? Isso é um fardo que o sistema religioso quer jogar sobre você. Você precisa entender que tudo que você vai fazer tem que ser por amor. Então se aquela igreja, aquele local te diz para você participar, para você fazer, faça com amor. E se não der para fazer, e se alguém te julgar e te pressionar, problema deles, cara. Você é livre. Você é livre. Não, hoje eu não vou fazer, amém. Eu tenho paz com Deus e eu sei que eu sou amada. E independente de se eu vou fazer, se eu não vou fazer, Deus continua comigo. Ele é meu guia. E não adianta eu fazer se eu não tiver com vontade, porque também Deus não recebe. Então, enfim, amados, tem tudo isso. Então, não fique presa a sistema. Não seja escrava. Não ache que se você fez alguma coisa que você não fez, para falar a verdade, você vai pro inferno, porque não tem nada a ver com isso. O inferno é outra coisa, tá? E aí outra coisa também que te deixa aprisionada é a justiça própria. Deus odeia a justiça própria. A justiça própria é você achar que você merece alguma coisa. É você achar. Eu me lembro de uma situação que eu vivi, uma colega minha. Aqui na nossa cidade, muitos sabem que existe uma bolsa que se chama Passaporte Universitário e ela abençoa muitas pessoas, tá? Muitas pessoas estão estudando, se formando por causa dessa bolsa. Não é uma bolsa, não, é faculdade de graça mesmo que eles pagam. Inclusive, meu filho faz essa faculdade de graça. E aí, eu conversando com uma amiga crente,
Um dia ela falou assim pra mim: graças a Deus que eu não dependo desse passaporte universitário, eu mesma pago a minha faculdade. Foi alguma coisa que aconteceu aí no passaporte e aí ela falou desse jeito. E eu falei: uau, quanta justiça própria, quanta arrogância. Por quê? Justiça própria pura. Porque ela estava se vangloriando, porque ela podia pagar uma faculdade, ela não conseguia acessar o benefício que aquilo era, sabe? Então, assim, gente, muitas coisas a gente faz, sabe? A gente acha que graças a Deus se eu não fizesse isso, isso não aconteceria. Se eu, aquilo, tudo justiça própria. Deus odeia justiça própria. Você tem que entender que foi pela graça dele, pela misericórdia dele, que isso ou aquilo aconteceu. Você pode falar assim, graças a Deus, Jesus, que se eu não me posicionasse, por exemplo, na relação do meu casamento, quando o Senhor restaurou o meu casamento, se eu não tivesse me posicionado como uma esposa de oração, como uma mulher que eu deveria ser, como uma filha, não teria acontecido nada no meu casamento, mas não fui eu que fiz, foi o Senhor que me impulsionou a me posicionar dessa maneira. Então eu não posso jamais falar, graças a Deus, Oséias, meu marido, que se eu não orasse, nada que ia estar de pé. Jamais eu posso fazer isso. Eu já fiz muito isso, já tive muita justiça própria. Também sai desse lugar, amada. Você é filha, você não precisa carregar esse fardo de fazer tudo certinho. Você não precisa. Você é amada. Você é querida. Você não precisa carregar isso. Porque Jesus, ele é diferente. Ele é bom. Ele é amor. Então, nem sempre você vai conseguir fazer tudo. Mas ainda assim, ele vai te abençoar. Porque não tem nada a ver com você. Tem a ver com o que ele fez. Então, agora que você entende que você é filha, que você é herdeira, que você pode usufruir, que é tudo seu, que Jesus conquistou, vamos acessar. E agora, como nós vamos acessar? Aí é que está a grande chave, a grande sacada. E é o que eu quero que vocês vivam como essas filhas amadas. Sintam-se amadas, porque de fato vocês são. Independente de qualquer coisa, vocês são amadas, queridas, favorecidas, mimadas, tudo maravilhoso. Então, agora como é que você acessa? Você precisa da fé, não tem outro jeito. É a fé, gente. Só a fé que vai mover tudo na sua vida agora. Não é mais obra nenhuma. Nada do que você fizer vai mover mão de Deus. Não existe mais. É só a fé. É você acreditar. Então, você precisa o quê? Da fé e da palavra. É a fé e a palavra, porque tudo que você precisa está na palavra. Quem não lê a palavra não avança, quem não lê a palavra não sabe dos seus direitos, quem não lê a palavra não entende nada, não sabe o que é seu, o que não é. Sem palavra não tem fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então você primeiro precisa ouvir como? Através da palavra. Aí você ouve a palavra, gera fé e pum! Funciona, vai fluir. A manifestação é outra coisa, são outros 500, mas, gente, é a fé. Sem ela, não vai acontecer nada. É isso, queridas, é muito simples. O evangelho de Jesus é simples, ele já fez tudo. Ele fala na palavra dele que está consumado. Ele já fez todas as coisas. O véu se rasgou, o caminho está aberto, você tem livre acesso ao Pai, você está assentada no céu com ele, no Espírito. Você não precisa mais ser escrava de nada, escrava de homem que quer governar você, homem que quer ditar o que você tem que fazer. Não, você é livre, livre em Deus. E se você é livre, você vai obedecer. Aí você vai obedecer homens, você vai obedecer protocolos, você vai obedecer algumas coisas da lei que não forem prejudicial. Então, amados, agora você é completamente livre. Completamente livre. Ninguém mais te segura, mulher. Porque quando você entende isso, cara, é fogo puro. Você agora vai, sabe, se destrona Satanás. Satanás, ele não quer que você saiba que você é em Deus. Ele não quer. Ele não quer que você entenda que você tem autoridade sobre as enfermidades. Ele não quer.
Ele não quer que você entenda que você tem autoridade sobre essa doença, sobre esse câncer. Ele não quer que você saiba que você pode amaldiçoar essa doença. Ele não quer que você saiba disso. Ele não quer que você saiba que pobreza é pecado. Se você não sabe, pobreza é pecado. Jesus venceu a pobreza. Pobreza é pecado, não existe mais pobreza na minha e na sua vida, porque isso é pecado. E você não vive mais em pecado. Você é livre, você vive no reino. Um reino de justiça, um reino de amor, um reino de prosperidade. No reino do seu pai tem abundância, no reino do seu pai tem fartura. No reino do seu pai tem amor, tem provisão. No reino do seu pai tem tudo que você precisa. Então, você não precisa buscar em nada. Sistema nenhum pode te dar o que você precisa. A palavra do Senhor diz que as bênçãos, elas iriam nos alcançar. E elas vêm mesmo, sabe? Vem tudo. Amados, você nem precisa. É claro que existem, né, umas pessoas que conseguem acessar mais rápido, outras que demoram mais para acessar. Porém, eu quero que você entenda uma coisa e eu vou finalizar. Quando você entende sua identidade de filha, você começa a acessar os braços do Abba, e você fica ali, sabe, mimadinha, ele fica ali cuidando de você. Aí parece assim aquele passarinho quando é bebezinho, né? A mãezinha vem, coloca ali, né, um negocinho na boca do passarinho, a minhoquinha, alimenta o passarinho. E é assim, tá? No início da vida no espírito é assim, ó. Como eu tava falando, foram 3 anos ali, eu e ele e eu, e a gente ali. Então, Jesus, ele vem, o Pai te abraça, o Pai te ama, você cai, levanta, ele vai te ajuda, ele te acolhe, ele te ama, e ele vai ali com você e fica ali, tá. Só que vai chegar uma hora que você vai precisar amadurecer. E aí você vai ser como a rainha Esther. Vocês lembram da rainha Esther, né? A rainha Esther, ela ficou sendo preparada, então ali ela tinha tudo ali, tudo que precisava, penteavam o cabelo dela, vestiam ela, e passavam maquiagem nela, e faziam, e botava, se duvidar, até comida na boca dela, tá? Só que quando ela recebeu, né, a coroa de rainha, muita coisa mudou. E agora ela tinha uma autoridade. Ela tinha servas que serviam ela tinha que fazer isso, fazer aquilo. E o Senhor, nosso Deus, ele é assim, tá? Não que você sempre vai ser a filhinha amada de papai. Papaizinho sempre vai estar ali te acolhendo, te amando. Só que vai chegar uma hora da sua vida que você vai precisar reinar mesmo, como uma rainha. Não é mais princesinha de papai, não. Vai crescer, vai virar rainha. E aí, quando virar rainha, o bicho vai pegar. E o que eu quero dizer com isso? Quando você virar rainha, você de vez em quando vai precisar ir pro vale. E aí, quando você for pro vale, sabe, Satanás vai querer te pegar, ele vai querer te paralisar, ele vai querer vir com tudo contra você, porque agora ele sabe que você tá com a coroa. E aí, amadas, é agora que a pressão vai aumentar. Por quê? Porque nessa hora você vai precisar usar da sua autoridade. E vai ter um momento que talvez papai vai deixar. Ele vai ficar só lá de olho. Pera aí que eu vou deixar para ver até onde ela vai. E aí você vai usar da sua autoridade. Epa, diabo, aqui você não toca mais. Essa casa aqui é minha e você não tem autoridade. O meu marido você não toca mais porque ele é do Senhor. Os meus filhos, bate em retirada porque você não tem autoridade sobre a vida deles. E é assim que você cresce. É assim que você tá usando a sua coroa. Aí as finanças parece que não vai dar certo, a economia tá uma bagunça. Epa, aqui na minha casa não vai ter falta de nada. Deus provém daqui, provém dali, manda de cá, manda de lá, mas não vai faltar. E aí você tá usando a sua coroa de rainha. Então, amadas, é isso. Eu vou finalizar com isso. Saia desse lugar de escrava, não viva lá debaixo da lei, do sistema da religião, viva no reino do seu pai como filha, herdeira, amada, cuidada, protegida e exerça a sua autoridade com a sua coroa que ele te deu. Mas nunca se esqueça que quando você for para o seu secreto, você tira a sua coroa e coloca a sua coroa nos pés dele. E você canta aquele louvor, eu venho aos teus pés jogar minha coroa. Como poderei usá-la? Como poderei usá-la? Isso é o reino do seu pai, amados. Então eu quero deixar vocês com essa palavra. Compartilhe essa live com um monte de gente que vocês puderem. Eu vou deixar salvo aqui. Vou botar lá no meu YouTube, vou botar nos meus grupos.
E, amadas, olha, eu tô aí, minha agenda aberta, se vocês quiserem fazer evento na igreja de vocês, se vocês quiserem me chamar para ministrar na igreja de vocês, mentoria individual, por enquanto tô só individual, não tô em grupo, eu estou aqui para servir vocês. É só falar comigo que nós vamos destravar essas mulheres, botar essas mulheres para reinar, para governar e para destronar Satanás, porque ele é um derrotado e você que é a vencedora. Um beijo, obrigada pela participação. Beijo, beijo. Tchau.